Amém, meus irmãos. Que bênção. Glória a Deus. Quero mais uma vez saudar você, querido irmão, queridos visitantes, familiares, aqueles que porventura vieram, estão prestigiando, estão aqui nos alegrando com a sua presença. Deus abençoe sua vida, abençoe cada família aqui representada. Estamos aí nessa série, fechando hoje a série Famílias Incomuns. E que Deus possa abençoar cada uma das nossas famílias em nome de Jesus. Cada um com as suas demandas, cada um com os seus desafios, cada um com as suas lutas, com seus sonhos, anseios, mas o Senhor é um só. O Senhor é poderoso, o Senhor é tão grande que Ele conhece as particularidades, cada detalhe da sua vida familiar e Ele cuida de nós. Creia nisso em nome de Jesus. O Senhor está sustentando a nossa vida. E para a gente poder concluir essa série, te convido a abrir no Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. Primeiro capítulo do primeiro Evangelho, Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, verso 18. Nós vamos ler do verso 18 até o verso 25. E eu gostaria de convidar os irmãos para que façamos a leitura alternada da palavra de Deus. Então, eu leio o verso 18, a igreja lê o verso 19, e assim vamos alternando até o verso de número 25. Encontraram? Mateus 1, do 18 ao 25, leitura alternada da palavra de Deus. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. A igreja. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Amém. Vamos orar nesse momento? Queria te convidar a fazer uma breve oração e dizer: Senhor, fala comigo nessa manhã. Faça essa oração, querido. Peça a Deus que fale com você, em nome de Jesus. Querido Deus, fale conosco, através da Tua palavra, nos oriente. Apresentamos o nosso coração, nossa família, pedimos a Tua orientação, Tua graça nessa manhã. Ministra sobre a Tua igreja, alimenta o Teu povo. É a oração que fazemos, humildemente, em nome de Jesus. Amém. José e Maria, uma família incomum, uma família que pode ser exemplo para nós. Uma família que abraçou a missão, que acolheu a palavra de Deus e seguiu até o final. José e Maria. A história começa, o verso 18 vai dizer que o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, prometida a José, podemos dizer noiva de José, estando ela nessa circunstância, sem que estivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Assim começa, de acordo com o relato de Mateus, a história de Jesus. E eu fico pensando, irmãos, quão extraordinário, quão surpreendente deve ter sido para eles viver isso aqui. Não sei se você já pensou nos detalhes do que aconteceu. Você que possivelmente conhece a história, conhece a narrativa de Mateus, de Lucas, que são complementares. Quando a gente pensa no que a gente está vendo aqui, a gente está vendo uma adolescente, irmãos, provavelmente ali na faixa ali dos seus, 15, 16 anos,
que era o costume da época, prometida já a um homem chamado José, e de repente, nos planos humanos, na perspectiva humana, ela está grávida. E aí, Maria está diante do anjo, Lucas vai mostrar isso, e ele fala assim: olha, Maria, você vai ficar grávida, você é bem-aventurada, você ficará grávida do filho, você vai gerar o filho do Deus Altíssimo. Ele vai reinar, e ela faz toda aquela, né, ela recebe toda aquela profecia. E aí você imagina, irmãos, na cabeça de um adolescente isso. Você consegue imaginar? Talvez você nunca tenha pensado dessa forma, né? Mas imagina na cabeça de uma jovem que estava com tudo ajeitadinho, a vida certinha. Sabe aquele padrão certinho? Vande. Imagina aquele tudo ajeitadinho, tudo certo, a vida no padrão, e de repente, com o aparecimento de um anjo, tudo parece ser jogado de pernas para o ar. E agora, Maria precisa explicar para José. Ela chega até José, eu estou imaginando a cena, irmãos, porque assim, é o que a Bíblia está dizendo para nós. Ela chega para José e fala assim: José, estou esperando um neném. José vira e fala assim: Maria, me explica melhor esse negócio. Me explica melhor o que está pegando. E aí o texto, isso é tão verdade, que o texto vai dizer no verso 19, mas José, seu esposo, já até chama de esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Eu vou deixar, eu não vou nem fazer nenhum escândalo, eu vou deixar Maria e eu vou seguir minha vida. E deixa ela seguir também a vida dela. O anjo, então, que já tinha aparecido para Maria, aparece para José em sonho e fala assim: José, esse filho que Maria está esperando é do Espírito Santo, é algo divino, provém do próprio Deus. E aí então, irmãos, depois disso, José acreditou. Mas agora imagine a cabeça de José. A cabeça de José. Bom, ok, o anjo apareceu para mim, eu entendi que é de Deus. Aí as pessoas começam a perguntar: e aí, José, o que é isso que você está arrumando? O que é isso? Como é que José ia explicar, irmãos, que o filho que Maria está esperando é dele, mas não é dele, que na verdade é o Salvador do mundo, que, irmãos, é uma história, no mínimo, mirabolante, mas ao mesmo tempo mais real do que qualquer uma das outras histórias que a gente tem ouvido. É a história do nosso Salvador. Meus irmãos, é um verdadeiro milagre. E o maior de todos os milagres que essa terra já viu é exatamente o Filho de Deus encarnando e vindo dessa forma tão frágil, pequena, limitada, que é um bebê. Acabamos de batizar, né, a pequena Vitória aqui. E a gente vê como que cada fase, cada detalhe da criança é tão frágil, é tão singelo, é tão... E ao mesmo tempo, irmãos, que a gente vê isso, a gente percebe: esse aí é aquele que João vai dizer que estava desde o princípio, que é o Criador de todas as coisas. Ele está ali como um bebezinho. Ele está, na verdade, eu lembro que a Esther acompanhava num aplicativo o tamanho do João, né? As mulheres às vezes fazem isso. Aí estava lá assim um dia, ela falou: o João está do tamanho de um gergelim. Eu falei: não é possível? Como? Aí a gente fica pensando, né? Como um gergelim vira um bebê de 53 centímetros, de 3 quilos, de quase 3,8 kg. Como? Aquela barriga cresce daquele jeito. Meus irmãos, milagre de um Deus Criador gerando vida. Nós não podemos fazer isso, mas Deus pode. E quando eu olho para a história de José e Maria, eu descubro que o milagre que eles viveram, os milagres que eles viveram na sua família em comum, não foram apenas os milagres com relação ao nascimento de Jesus, ou à encarnação de Jesus, mas quando pensamos numa vida com Jesus, andando com eles, quando pensamos nessa família, precisamos aceitar o fato de que eles experimentaram muitos outros milagres, talvez não tão grandiosos quanto esse, mas experimentaram diversos outros milagres ao longo da caminhada de família deles. Vivendo como essa família em comum, eles experimentaram diversos milagres. A primeira coisa que eu quero lembrar você nessa manhã é que famílias em comuns creem em milagres. Você perdeu a sua fé? Perdeu suas expectativas ou nunca teve? Famílias incomuns, famílias marcadas pela graça de Deus, famílias que dependem de Deus, creem em milagres. Mas eu preciso explicar isso aqui, porque
Vivemos um contexto brasileiro que enche igrejas quando diz assim, vai lá naquele culto porque o pastor lá faz milagres. Aí, o que as pessoas fazem? Vamos lá, estou precisando de um milagre. Todo mundo está precisando de um milagre aqui. Se eu falar para você levantar a mão, não levanta não. Todo mundo está precisando de algum milagre. Vamos lá que naquela igreja, né, revela e o milagre acontece, as coisas... Vamos encher... Nós vivemos nesse cenário. E eu preciso explicar que não é isso que eu estou querendo dizer. Não é desse tipo de coisa que eu estou falando. Sim, o maior de todos os milagres é Cristo. Cristo encarnado. O Cristo Salvador que veio a esse mundo. Mas, irmãos, é também verdade que nós desprezamos diversos milagres que nos alcançam. Hoje, nós acreditamos que Deus faz milagres. Deus cura pessoas que estavam condenadas, enfermas. Deus cura essas pessoas. Deus é poderoso para quebrantar um coração que você jamais imaginou que pudesse ser quebrantado. Deus pode fazer isso. Deus não está limitado a nenhuma circunstância, a nada e nem ninguém. Ele faz milagres hoje, Ele permanece o mesmo Deus. Permanece o mesmo Deus. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para os milagres. Esses milagres a gente não tem dificuldade de reconhecer. Esses milagres a gente não tem dificuldade de enxergar. Eu quero chamar a sua atenção nessa manhã para os milagres que nós ignoramos. Para os milagres que acontecem na nossa família e nós não acreditamos que são milagres. Talvez, humanamente falando, um pouco menores. São os milagres mais pequenos. O verdadeiro milagre da família de José e Maria, ou melhor, outros milagres que eles experimentaram, dizem respeito a Deus os sustentando em todo o processo, em todas as dificuldades, e a gente vai ver que foram várias. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui. Deus cuidou deles. José ficou, isso é um milagre. Num contexto em que ele poderia dizer não, com o coração endurecido, Deus fez um milagre de convencer José a ficar e permanecer com a sua família. Assim também, homens são encorajados a permanecerem em seus lares, não saírem de suas casas, serem fiéis às suas esposas, permanecerem firmes no compromisso de serem aqueles que zelam pela sua casa. Não consideram abandonar a sua família. Pelo contrário, honram o seu compromisso. Isso é um milagre, irmãos, porque o potencial humano é para abandonar, para a destruição, para o egoísmo. Esse sou eu. Esse é o meu potencial. Tudo aquilo que existe de bom em mim é milagre, é graça, é ação de Deus. O que é um milagre? Se eu fosse resumir da forma mais simples, eu diria que é uma ação divina na realidade humana. Isso é um milagre. É quando o divino alcança o humano. Todas as vezes que algo divino alcança a realidade humana, alcança a minha vida, a minha família, é um milagre de Deus. Ainda que eu ache esse milagre algumas vezes desprezível. Você está aqui nessa manhã, meu irmão. Você acordou hoje. Talvez você diga, acordei, pastor, botei o despertador, tocou o despertador, tomei um banho e acordei. Mas eu preciso te lembrar do milagre da sua existência. Você só fez isso tudo porque Deus te permitiu acordar. Porque se Deus não te permitir acordar, e eu não estou falando de sono profundo, eu estou falando de fim da existência, fim da vida, estou falando de morte. Se Deus não te permitir acordar, você não acorda. Jesus mesmo falou, você não pode acrescentar 1 centímetro na sua existência. Quando chamar sua senha, irmão, sabe como é que é aquela ilustração? Chamou sua senha, e nessa fila ninguém quer furar, né? A fila do caixa, a fila do ônibus, todo mundo quer passar na frente. A senha, ninguém quer. Quando chamar a sua senha, você não consegue atrasar 1 minuto. Se você está aqui hoje, é porque Deus está sustentando a sua vida. Isso é um milagre. Você não consegue permanecer vivo. Você não consegue, se Deus não cuidar de você. Você não dá ordem ao seu coração. Você conhece alguém que faz isso? Coração, para de bater agora, só 1 minuto. Você não consegue dar ordem ao seu coração, ele bate involuntariamente, porque há um Deus coordenando todas as coisas. Ele faz o seu coração bater, mesmo quando você está dormindo, você não está nem lembrando que você tem coração, ele está batendo, bombeando sangue por todo o seu organismo está funcionando, porque Deus está fazendo verdadeiros milagres. Quando você levanta na segunda-feira, vai para o seu trabalho, quando você recebe o seu salário, quando você exerce alguma função, quando você exerce a sua vocação, isso é milagre de Deus, sustentando a sua vida, porque até força para trabalhar vem de Deus. Sabe o pão que você come? Sabe o alimento que você põe na mesa? É milagre de Deus. É milagre de um Deus que é providencial. O Deus da provisão,
o Deus que nos sustenta. Não é pela sua força, porque pela nossa força, ainda que a gente precise ser bons trabalhadores, pela nossa força, a gente é muito instável, a gente falha, a gente se ausenta, a gente perde. Mas existe um Deus que nos sustenta. O seu salário é milagre de Deus. O seu sustento, a sua provisão, o seu pão, a sua família. Irmãos, que milagre maravilhoso é o casamento. Duas pessoas que pensam diferentes, criadas diferentes, com visões diferentes. Um homem e uma mulher juntos e dá certo. Não sei como é que é lá na sua casa, lá em casa a gente é bem diferente. Eu e a Esther, louvado seja Deus, né? Você ia querer casar com alguém igual a você? E eu não. Então, graças a Deus, a Esther é bem diferente de mim. Isso é uma bênção. E a gente se completa nisso. Como é que pode dar certo duas pessoas tão diferentes? Eu te respondo como pode. Milagre de Deus. Um Deus que ama famílias. Um Deus que criou a família. E fala, olha, apesar das diferenças, é possível conviver com perdão, com recomeços, com a graça de Deus, com humildade. A gente consegue. E Deus sustentando e capacitando para que todas as coisas aconteçam. É assim, irmãos, esses são os verdadeiros milagres. Milagres que às vezes nós ignoramos, buscando os grandes milagres, que são verdadeiros e reais, e esquecemos e ignoramos os pequenos. Eu quero te lembrar nessa manhã, famílias incomuns, creem em milagres. E tem um tanto de milagre acontecendo à sua volta. Tem um tanto de milagre acontecendo na sua casa. E às vezes você não está vendo. Você não está reconhecendo. Quero chamar a sua atenção para isso. Saia daqui nessa manhã com um olhar mais atento. Deus, eu quero ver o teu cuidado em cada gesto. Eu quero reconhecer que não é a minha força, não é a minha capacidade que sustenta a minha família. Somos famílias incomuns. O nosso sucesso não está nas nossas mãos. Está no tanto que reconhecemos que o fato de estarmos juntos é um verdadeiro milagre. José e Maria experimentaram isso. Eles não experimentaram apenas o milagre da concepção virginal. Eles experimentaram o milagre da provisão, do cuidado, dos livramentos e tudo mais. Por isso se lembre, em primeiro lugar, famílias incomuns creem em milagres. Volte, querido, a crer. Abandone toda incredulidade. Em segundo lugar, famílias incomuns superam o desconforto. Famílias incomuns superam o desconforto. Abraçamos o mito de que o mito do conforto. A vida foi feita para ser confortável. O céu é aqui e agora. Eu vou perseguir a todo custo a vida confortável. A vida tranquila. Não, e pastor, vamos pensar, né? Se eu obedecer a Deus, se eu fizer tudo certinho, se eu seguir a palavra, se eu for um crente bom mesmo, um crente, servo do Senhor, servindo na igreja, envolvido, temente a Deus, a minha vida vai ser tranquila, pastor. José e Maria vão mostrar para nós. Maria, você entendeu a missão de Deus? Eis aqui a tua serva, faz a tua vontade. Obedeceu. José, você entendeu o que está acontecendo com Maria? Recebe essa mulher, põe nesse menino o nome de Jesus. Você entendeu isso? Eis aqui o teu servo, vou fazer isso. Recebe a mulher, casa com ela, preserva, não tem relação com ela até Jesus nascer, tudo certinho, irmãos, tudo certinho. Agora vamos ver o que aconteceu, né? O que aconteceu? Inventaram um tal de recadastramento. Você tem que recadastrar, José. Você tem que ir lá em Belém. Aí vai José para Belém. Belém, eles eram da região de Nazaré. E eles precisariam deslocar até Belém. 100 e tantos quilômetros de distância. Imagina uma mulher grávida, imagina aí, né, a grávida. Chega um momento, a grávida, né, temos aí irmãs que estão nessa realidade, chega um momento que a grávida não dorme direito, a bexiga já não tem mais capacidade, né? É aquele desconforto, a barriga crescendo, não consegue andar direito. Aí você imagina uma grávida, já ao fim da gestação, sentada num jumentim, né? Imagina assim, ou num animal, porque provavelmente ela foi conduzida, né, por um animal. Não acredito que uma distância dessa, 100 e poucos quilômetros, faria andando, pouco provável. Imagina isso aí, imagina um médico olhando um trem desse, na nossa atualidade, que loucura. Está lá José, Maria andando quilômetros em direção a Belém. Mas não para por aí, irmãos. Eles chegam lá em Belém. Pô, chegamos.
Que viagem, dias de viagem, cansados, aquela barriga que já não aguenta mais. Onde é que nós vamos ficar, José? Não, peraí, vou dar um jeito. Imagina, irmãos, que para o nascimento do Filho de Deus, algum palácio vai se abrir. Eu sou servo de Deus, pastor. A coisa tem que acontecer. Não é possível que tem que ser tão desconfortável assim. Famílias incomuns superam o desconforto. Abandone esse mito do desconforto, do conforto. Abandone esse mito que a sua vida tem que ser ótima e fácil se você for obediente. Que você está errado se estiver dando errado. Não. E aí eles estão lá em Belém, não tem lugar. Gente, não tem lugar. E eles, onde é que esse menino pode nascer? Não foi na maternidade tal, lá na Zona Sul. Não foi com o parto programado. Não tinha médico acompanhando. Não tinha berço aquecido e todas essas outras coisas. Nada, não tinha toquinha, roupinha, não tinha nada. Ele nasce num lugar onde os animais ficavam. Ele nasce num lugar impróprio. A Organização Mundial da Saúde vai dizer, né, que não é aconselhável que você tenha um filho numa situação dessa, né, no meio de onde os animais são guardados. Muito menos que você coloque ele num lugar onde os animais se alimentam. Aí está lá o lugar onde os animais, onde se colocava a comida. Aqui parece um berço, vamos botar ele aqui, vamos. Ajeita lá, dá uma higienizada rápida, joga um álcool 70, põe o menino lá. Está tudo certo, tem um berço. Irmãos, parece que as dificuldades, elas não se vão. Gente, eu estou carregando o Filho de Deus. Pastor, estou fazendo tudo certinho. Olha a minha família. Pastor, estou orando, estou pedindo. Pastor, olha o que eu estou vivendo. Olha meu filho, olha isso, olha meu marido, olha minha esposa. Pastor, que é isso? Deus, que é isso? Famílias incomuns superam o desconforto. O desconforto faz parte, sim. José e Maria são um exemplo disso. Eles mostram para nós. Desconforto não é a ausência de Deus, não é a ausência do cuidado de Deus. Não, o Senhor está cuidando nos momentos mais difíceis. Mas não para por aí, meus irmãos. Você fala, não, tá bom, né, pastor? Não, deixa eu finalizar aqui. Herodes fala assim, que história é essa? Rei dos judeus? Rei dos judeus? Não, só tem um rei aqui. Para com isso. Vai que ele toma o meu lugar. Vai que esse menino cresce. Faz o seguinte, ele manda, olha que coisa terrível. Olha que coisa maligna. Ele manda que os seus soldados executassem todas as crianças de 2 anos para baixo. Você imagina, irmãos, o lamento naquele lugar. Você imagina a tristeza, a tragédia. Quantas crianças mortas pela vaidade de um governante. E aí o anjo aparece para José. Mais uma vez o anjo. José, foge para o Egito. Corre. Herodes se levantou e está querendo matar as crianças para matar Jesus, porque ele tem medo de que Jesus tome o lugar dele. Lá vai, mais uma vez, José, Maria e agora com o bebê. Já fez uma viagem com o bebê? Aí você pega as fraldas, pega as mochilas, vai pendurando. Recentemente eu fiz uma viagem com a Esté e o João. A Esté falou assim, eu vou entrar. Ela entrou. Quando eu olhei assim, eu me vi com 2 malas de mão, 2 mochilas, um carrinho de bebê para dobrar, desmontar, um negócio de um canguru. Falei, gente, o que eu faço com isso aqui? Aí ela falou que riu quando ela me viu entrando, porque eu vim entrando assim, todo carregando um tanto de coisa. Isso, irmãos, é uma viagem com criança. Confortável no século XXI, com todo o conforto que nós temos. Imagina viajar para um outro país, mas não é de férias, não. Não é curtindo férias, é viajar fugido, porque o seu filho está correndo risco. O pastor não tem mais para onde piorar. O que é isso? Essa, irmãos, é a família que recebeu Jesus, José e Maria. Aí eu pergunto para você, por que a minha e a sua família seriam diferentes dessa? Porque eu preciso ter uma vida confortável, onde tudo acontece como eu planejei, se na família do próprio Cristo, parece que ela está cercada de desafios, desconforto, de lutas, de tribulações o tempo inteiro. Porque muitas vezes eu e você abraçamos o mito do conforto, que não é bíblico, não é de Deus e não é algo que o Senhor promete para nós. A segunda coisa, então, é famílias incomuns superam o desconforto. Se lembre, meu irmão, se lembre, faz parte da caminhada. Você vai enfrentar desafios.
Você vai passar por momentos que você não gostaria de passar. Mas lembre-se que os desafios, os momentos desconfortáveis têm propósitos. Deus é um Deus de propósito em todos eles. Alguns desses momentos, se lembre também, que alguns desses momentos parecerão mais longos do que você gostaria. Parece que não passa, parece que não acaba, parece uma noite que não se vai, o dia não amanhece. Parece uma viagem para Belém, de Nazaré para Belém, parece, pastor, que são vários quilômetros. A vida cristã, meu irmão, eu preciso te lembrar, é muito mais parecida, e não sou eu que estou dizendo isso, é muito mais parecida com uma maratona do que com uma corrida de 100 metros. Se fosse uma corrida de 100 metros, estava tudo muito fácil. Corre rapidinho, acabou, está tudo certo. São segundos, né? Acabou. Não. A caminhada cristã, a vida em família, famílias incomuns correm maratonas. E correr maratona é desgastante, é exaustivo, é desconfortável. Parece que não vai acabar nunca. Parece que você não vai ver nunca a linha de chegada. Mas existe uma viva esperança, alimentada pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra do nosso Deus, que nos diz que mesmo no desconforto, Ele nos sustenta. Você pode sim superar o desconforto. As famílias incomuns fazem isso. Enfrente os perigos com fé. Creia. É perigoso mesmo. As estradas naquela época eram extremamente perigosas. José tinha convicção, Maria, criam que Deus estava preservando eles, guardando eles. Os planos de Deus nem sempre são confortáveis, mas são os locais mais seguros para nós estarmos. Se lembre disso. Sirva apesar dos riscos. Faça, obedeça, porque certamente a sua família será abençoada com isso. Não espere que a sua família seja perfeita ou que esteja tudo no lugar. Não espere, porque Deus não prometeu isso. Alguns momentos serão desagradáveis, alguns momentos serão desafiadores, mas Deus estará lá, cuidando, livrando, sustentando. Quantos livramentos Deus já te deu? Você sabe? Quantos livramentos? Não faço ideia. Quantas vezes a bondade de Deus me alcançou? Te alcançou? Quantas vezes o Senhor, no meio do desconforto, trouxe a provisão? No meio da dor, trouxe aprendizado? No meio das dificuldades, trouxe maturidade? Esse é o nosso Deus trabalhando. Ele tem propósito em todas as coisas. E por mais que isso pareça repetitivo, é a verdade que o meu e o seu coração precisam ouvir. Famílias incomuns superam o desconforto. Abandona esse mito de que o céu é aqui. Não é. De que a sua família tem que ser perfeita igual a do fulano que mostrou lá para você. Não é. Todos temos os nossos desafios. Terceiro lugar, famílias incomuns vivem a missão juntos. E eu fico imaginando, irmãos, famílias incomuns vivem a missão juntos. Juntos. Não tem disputa, não é um campeonato onde um está contra o outro. Nós temos uma missão como família. Cada família tem uma missão. Cada família tem um propósito. Deus criou a família para que ela fosse bênção nesse mundo. É assim que nós devemos acreditar. Famílias incomuns vivem a missão juntos. Eu fico pensando, existem duas grandes lacunas, né, na vida de Jesus, porque a gente tem a história dele pequeno, depois tem uma lacuna da infância de Jesus, aí ele aparece no templo com 12 anos. Aí depois some de novo e ele aparece só com 30 anos. Então assim, a gente tem essas lacunas, a gente não sabe o que aconteceu. Mas é evidente, com base nos relatos, com base naquilo que a gente entende, enxerga no texto bíblico, que essa família viveu a rotina. A rotina. O texto vai dizer que depois do Egito, Herodes morre, o anjo fala assim, pode voltar. Eles voltam e vão para a pequena aldeia desprezada de Nazaré. Aquela mesma que falaram assim, pode vir algo bom de Nazaré? Quando falaram que Jesus morava lá, vinha de lá. Pode vir algo bom desse lugar? Essa era a fama de Nazaré. Naquele lugar, o texto vai dizer que Jesus aprendeu o ofício de seu pai, ele era carpinteiro. E carpinteiro, provavelmente tem muito mais a ver com algo mais braçal e mais robusto do que fazer pecinhas de madeira e tal, coisinhas assim, mas provavelmente o carpinteiro naquela época era o cara que fazia
portas, igual essa aí que a gente tem aqui, ó, aqui atrás, essas portas robustas, janelas, estruturas de madeira que suportavam as casas, mas obviamente também teria habilidade para fazer uma mesa, fazer uma cadeira, nada, né, não seria difícil para ele. Jesus aprende o ofício do Pai, ele aprende a trabalhar com a mesma coisa que José trabalhou. E eu imagino, irmãos, tá? José falando, Jesus, eu imagino na cabeça de José, esse é o Filho de Deus, mas Deus me deu a missão de ser pai desse menino, eu preciso ensinar a ele algumas coisas. Jesus, pega o serrote, você é o Filho de Deus, mas eu também, vamos trabalhar, vou te ensinar, pega o serrote, está vendo essa madeira aqui, você corta assim, faz assim, você imagina Jesus aprendendo a usar um serrote, irmão? Maria falando, Jesus, vai lá na venda lá do Zé, compra lá para mim meia dúzia de ovos, compra 1 quilo de trigo que eu vou fazer um bolo aqui para nós. Jesus lá, obediente, como filho, se submete, vai lá, compra. Irmãos, a vida comum de ser família, sendo família no cotidiano, no dia a dia. Ser família no Instagram é muito fácil, irmãos. Peraí, vamos lá, dá um sorriso todo mundo. Aí dá um sorriso, bate a foto. Aí a esposa fala assim, não, ficou boa não, exclui. Aí você bate outro, não, ficou boa não. Até ficar boa, aí você posta a melhor, a mais bonita, que você ficou bem, que emagreceu, que deu efeito, que não sei o quê, põe o filtro. É fácil. Mas amando essa família do Instagram, da rede social, a gente está esquecendo da família do cotidiano, do dia a dia, da rotina. E eu imagino os desafios, o que se passava na cabeça de Maria, porque ela tinha ouvido, ela e José, olha, esse é o Salvador do mundo, ele é o Filho de Deus, é o Filho do Deus Altíssimo. Maria, uma espada vai traspassar sua alma. E eu imagino eles pensando assim, quando é que vai ser? Quando é que vai ser? Quando é que vai começar? E aí eles vão para o templo, com 12 anos, levados pelos pais, porque era a idade, Jesus começa a participar, ele chegou na idade de começar a participar, né, dos momentos ali, está aprendendo, vamos levar Jesus para o templo. Quando o menino chega com 12 anos no templo, ele já está debatendo com os mestres. E aí, vai para lá, vem para cá, eles estão indo embora, alguns dias depois, eles sentem, olha, cadê Jesus? Cadê o menino? Sentem falta de Jesus, perdeu o menino. Os pais aí que já tiveram, né, essa desagradável experiência, né, perde o menino no shopping, no supermercado, na praia. Eu imagino a sensação, terrível, deve ser terrível. Perderam Jesus. Nossa, que pais, né? Mais ou menos José e Maria. Você sabe que não é bem assim, né? Não é isso, não é essa a ideia. Mas eles voltam, e quando eles encontram Jesus, Jesus fala uma coisa que deve ter golpeado o coração deles. Jesus, por que você fez isso com a gente? Repreendendo ele. Ele responde, eu não deveria estar na casa do meu pai? Lembrou eles, está chegando a hora, seu filho não é seu, cria seu filho para ele ser flecha para esse mundo. Os sonhos que você tem para o seu filho, não necessariamente vão se realizar nele. Seu filho não é seu, seu filho é de Deus. E é interessante porque Jesus vai lembrar os pais que ele tem uma missão maior ali. Irmãos, as nossas famílias precisam ser lembradas também nessa manhã que existe uma missão maior para nós. A nossa missão não está em nós mesmos apenas. Se eu criar bem os meus filhos, eles forem bonzinhos comigo, cumprir a missão. Não, irmãos. A gente precisa criar filhos. Vou usar aqui a frase mais popular que está na boca do povo. A gente precisa criar filhos para o mundo. É isso mesmo. Não para nós. Não para realizar os nossos anseios e desejos, não para que eles mostrem o quanto somos bons pais, mas para que eles sejam sal e luz no mundo em trevas. Essa é a missão da família, é iluminar esse mundo. A sua missão não é construir um império para deixar muita coisa para os seus filhos, para eles ficarem brigando aqui depois que você morrer. Infelizmente, é a realidade. Não, essa não é a sua missão de vida. Não é dar o melhor para os seus filhos. Não reduza a missão que Deus deu à sua família. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Vivam a missão de Deus juntos. A missão era para Jesus.
E que grandiosa missão, incomparável, ninguém tem uma missão como essa. Era para Cristo, mas percebam como que a família está diretamente conectada à missão de Cristo. O pai e a mãe estão servindo a Deus enquanto estão preparando Jesus para o seu ministério que vai acontecer só aos 30 anos. Mas José e Maria foram essenciais nesse processo. Maria cuidou dele enquanto bebezinho, alimentou, ensinaram várias coisas para Jesus, até o ponto dos 30 anos, Jesus assume o seu ministério e se revela como o Filho de Deus encarnado. Morre numa cruz. E quando ele está na cruz, quem está lá com ele? José possivelmente já não está mais. José, possivelmente, segundo o que pensam os historiadores, já faleceu. Já havia falecido no momento da crucificação. E aí então, Maria está acompanhando o seu filho no momento mais difícil, como uma boa mãe faz. Ela está lá. Jesus está pregado na cruz, ela está vendo o menino que foi um gergelim. Ela está vendo aquele bebezinho que nasceu dela, que falou as primeiras palavras, que deu os primeiros passos, que ajudou ela na rotina da casa, que mostrou para ela a sabedoria de um Deus encarnado. Ela está vendo esse menino agora, pregado na cruz, ensanguentado, ferido. E as pessoas passam e falam todo tipo de injúria contra ele. As pessoas falam todo tipo de xingamento contra ele. É isso que elas estão fazendo ali. E Maria está onde? Aos pés da cruz. Quando Jesus, por outro lado, pregado na cruz, quase ali entregando a sua alma, olha para sua mãe, contempla aquela mulher, ele diz: mulher, olha para o lado, está aí João, o apóstolo, ele é seu filho, ele vai cuidar de você. Olha só a preocupação de Jesus com a mãe, já velho, 30 e poucos anos, preocupado com a mãe dele. Ele fala para João: João, cuida da minha mãe, está aí, eis aí a sua mãe, cuida dela. Olha só, irmãos, como que a família está sempre conectada na mesma missão. Eles estão caminhando juntos para o mesmo propósito. Quero te lembrar nessa manhã de que as nossas famílias existem para algo maior do que nós mesmos. Se está só em nós, pastor, está difícil em nós, eu sei, mas o egoísmo só vai piorar as coisas. Olha um pouquinho para fora. Deixa algo de Deus na sua família derramar sobre a vida de alguém. Transforme a sua casa num lugar de bênçãos. Abre sua casa. Transforme a sua casa num ambiente em que as pessoas verão uma família imperfeita, vivendo dependente do Senhor. A gente erra aqui, viu? Pode vir olhar. Família pastoral erra. Pode vir olhar, os líderes, presbíteros, imperfeita. Mas a gente está dependendo do Senhor o tempo inteiro. Deus está cuidando da gente. Deus está nos dando a graça de nos arrependermos. Vamos fazer a missão juntos? Vamos recomeçar? Sua família existe para servir e não apenas para se proteger. Persevere mesmo sem os resultados imediatos. Eu citei aqui mais cedo a família do Rodrigão, nosso diácono, que eu acho bonitinho, porque sempre que eles chegam aqui, 7h pouca, mesmo quando não tinha o culto das 8, 7h pouca eles estão chegando, diácono, E aí os filhos são diáconos mirim. É igual os meninos do louvor, Acontece também. Filho de pastor, família pastoral, acontece. Aí os meninos vão chegando, 7h30 da manhã. E aí, como é que faz? Pastor, é o seguinte, domingo é dia de servir na igreja. Não tem jeito. Dormiu tarde? 7h30 está de pé. Vamos embora. E chega a família junto. E aí quando você vê, eles estão montando a mesa ali, do café, aí vem o Guilherme trazendo o pão de queijo, aí vem a Isabeli trazendo outra coisa, a Keila está lá, o Rodrigão, a família servindo junto. Eu quero isso para a minha casa. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero ser exemplo de serviço para meus filhos. Eu não quero só que eles sirvam, eu quero que eles vejam, eu quero trazê-los, eu quero arrastá-los, até o momento que eles tenham capacidade de entender que eles precisam viver assim. As nossas famílias servindo outras famílias. Que privilégio, irmãos. Que privilégio. Num tempo onde todo mundo é consumidor, onde todo mundo só quer receber,
colocar a nossa família à disposição de outras famílias. Quão nobre, quão parecido com Cristo e com o Evangelho é essa verdade. Que Deus nos ajude a sermos uma família em comum, que crê em milagres, supera o desconforto e abraça a missão em unidade, juntos, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Assim como José e Maria tiveram esse grande desafio, eu e você também recebemos o nosso desafio, cada um na sua medida. Quem sabe hoje, quero chamar os irmãos do louvor, para a gente cantar uma última canção, quem sabe hoje, o Senhor não está nos dando uma oportunidade de olhar para dentro do nosso próprio coração, de quebrantar o nosso coração, de apresentar a nossa família diante de Deus, de voltar a enxergar os milagres que Deus faz cotidianamente, resistir, às vezes você entrou aqui cansado, resistir nos momentos de dificuldade e servir em unidade. Coloque a sua família à disposição do reino de Deus, põe sua casa, põe os seus bens, põe os seus recursos. Senhor, usa-nos. Faz essa oração, ensina os seus filhos, que a gente não é cliente, a gente é servo de Deus. A gente trabalha, a gente se doa. Pastor, mas as pessoas criticam mesmo. As pessoas falam mesmo. Mas nós fazemos para a glória de Deus. É para o Senhor que servimos. É para Ele que fazemos. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós somos marcados como famílias incomuns, que tinham tudo para seguir no rumo desse mundo, mas escolhem seguir um caminho contrário. Que Deus nos capacite e nos ajude em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé?